Vamos começar. Bom dia! Vamos começar então. Eu vou começar corrigindo as questões de campo elétrico, tá? Que a gente ainda precisa terminar essa parte. Eu vou pedir que vocês me digam quais foram as mais difíceis para que a gente não precise ficar nas triviais, tá? Nós temos 7 questões ainda para corrigir. Nós temos a 13. Oi? Ok. A de... Sim. É, isso. A 16, a 17 e a 18, elas são muito parecidas, tá? Eu explicando a 16, vocês já vão ter uma ideia da 17 e da 18. Vai ficar bem tranquilo para vocês, tá? E eu acho que a 19 e a 20 também são um pouquinho mais complicadinhas, né? Elas envolvem vetores, forças, essas são as mais difíceis. Eu acho que a 13 é uma. Bom dia. A 13 é uma de cálculo simples de substituição de pontos de gráfico, né? E a 14 é de vetores. Vocês vão ter que descobrir ali qual é o ponto que tá, né? Para que dê aqueles vetores ali. Então, se alguém tiver uma dúvida na 13 e na 14 e inclusive na 15, me avise. Eu vou começar pela 16, tá? Bom dia, pessoal. Vamos chegando então. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. Não, não, aqui. Compartilhar. Uma tela em branco, então. Que eu não tenho ela digitalizada, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a 16. Eu vou ditá-la para vocês, vou ler ela para vocês, depois a gente vai então escrever, vou escrevê-la aqui, tá? Eu não tenho ela digitalizada. A 16 diz o seguinte, ó. A figura a seguir mostra duas cargas pontiformes e fixas. A carga Q1, então nós temos a carga Q1, deixa eu vir aqui. Nós temos a carga Q1, Q1, que vale 2 microcoulombs. 2 microcoulombs. E nós temos a carga Q2, que vale menos 8 microcoulombs. Elas estão no vácuo, então está dando a constante do vácuo, que é 9 vezes 10 na 9, e separadas por uma distância de 9 centímetros. A distância entre elas, então, é 9 centímetros. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer as carguinhas aqui, vou fazer uma amostra do desenho de como elas estão ali. Então, nós temos duas carguinhas aqui, e elas estão separadas por uma distância de 9 centímetros. Então, é mais ou menos um desenho assim que nós temos ali. Ok. E aqui é 9 centímetros. Aqui nós temos a carga 1 e aqui a carga 2. Bom, são duas cargas de sinais contrários. Então, nós temos entre elas aqui, né? Se for aqui, tá, pergunta, né? E separadas pela distância, a que distância da carga 1, a que distância dessa carga aqui, onde o campo elétrico resultante é nulo. Então vamos pensar o seguinte, ó. Para o campo elétrico ser nulo, essa carga 1 ela faz um campo elétrico de afastamento, certo? Né? Ela faz um campo elétrico de afastamento. Então, o campo elétrico dessa carga aqui, ele é assim, ó, para cá ou para cá. O campo elétrico da Q2, ele é um campo elétrico de aproximação, porque ela é negativa. Então, o campo elétrico da Q2 vai ser assim, ó, ou assim, tá? Qual é a análise que a gente tem que fazer? Entre essas duas cargas, o campo elétrico não vai ser nulo nunca, porque as duas estão apontando para o mesmo lado, certo? O campo elétrico pode ser nulo para cá ou
né? O campo elétrico vai poder ser nulo. Para cá, deixa eu fazer de outra cor essa setinha ali. O campo elétrico vai poder ser nulo para cada carga 2 ou para cada carga 1. E está pedindo a que distância da carga 1, né, esse campo elétrico vai ser nulo. O que a gente tem que pensar? Olha o valor das cargas. Qual é o valor dessas duas cargas aí? Uma vale 2 e a outra vale 8, certo? Ó, valor das cargas. Uma vale 2 e a outra vale 8. Então, o que a gente pensa? Ó? Se a carga é 4 vezes maior, certo? A carga é 4 vezes maior. Uma é 2, a outra é 8. Então, a Q2 é 4 vezes maior que a Q1. O que vai acontecer? Ó? A análise que a gente tem que fazer, os campos elétricos, para se anularem, eles têm que ter valor igual, né? Porque um vai apontar para um lado e outro vai apontar para o outro lado. Então, eles têm que ter valor igual. Então, a distância deve ser 2 vezes maior. Porque a distância está ao quadrado na fórmula do campo elétrico. Tá? Ó, formulazinha do campo elétrico que a gente tem. E igual a K Q sobre D ao quadrado. Para o campo continuar o mesmo, se essa carga aqui é 4 vezes maior, o campo tem que ser 2 vezes maior, porque a distância tem que ser 2 vezes maior, porque o campo tem que permanecer igual. Tá? Então, o que a gente vai fazer? 9, opa, saí da minha lousa aqui. 9 mais a distância, né, que elas têm que ter, tem que ser igual a 2 vezes a distância da carga. Ou seja, passa o D para lá, 9 é igual a D, ou seja, a distância vai ter que ser 9 centímetros. Isso dá a letra D. Oi? Aham. É exatamente o mesmo cálculo que a gente fez. Só que aqui a gente fez um raciocínio que pode ser um pouco mais rápido, né? E entendimento da fórmula. Porque se a gente quer o campo igual, se a gente dobra, se a gente quadriplica a carga, a gente tem que dobrar a distância. E essa análise, para ficar o mesmo campo. Isso é uma análise de fórmula. Às vezes, num concurso, num vestibular, a gente às vezes não tem muito tempo para fazer muitas questões. Se a gente saca esse tipo de análise, ela fica muito rápida para fazer. Por exemplo, pensando dessa forma, a gente pode ir lá para número 17. Pensando dessa forma, a gente pode ir para 17. Peraí que eu perdi na minha apostila aqui a 17. Ó, porque a 17 não tem valores, né? A 17, deixa eu botar aqui o número dessa questão aqui. Essa aqui é a 0816. A 17, ó, a 18, ah, não, é 17 mesmo. Não, é 18. 08.18, ó. A 08.18, nós temos... Eu quero colocar uma coisa aqui. Quero colocar... vertical. Vou fazer um pouquinho maior. Sim. Exatamente. Tu olha pela quantidade de carga. O campo elétrico vai ser maior para onde aquela carga vai estar
apontando. Bom, a 18 nós temos um quadro, né? Eu fiz aqui um quadrão. Aí nós temos assim, ó, a P1 aqui, ponto 1 aqui, que é o que a gente está analisando. Aí nós temos, vamos ver, 1, 2, 3, 4. 4 depois nós temos. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o ponto M. Aí nós temos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui nós temos o P2. 1, 2. Nós temos o P3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nós temos o P4. 1, 2, 3. Nós temos o N. Se eu estiver contando errado, vocês me avisem. E aí, 1, 2, 3, 4, nós temos o P5. 1, 2, 3, 4, nós temos o P5. M e N são cargas positivas. A carga M vale Q e a carga N, 4Q. Então, olha só, a carga N é 4 vezes a carga N. Então, o campo ele vai ele vai ser mais próximo de M do que de N, só que ele vai ser, por exemplo, ele vai ter que estar 2 vezes para M e 4 vezes para N. Ele é dividido nessa proporção. Ele é 2 vezes menor para M, né, do que para N. Ele é essa proporção que ele faz. Se a carga é 4 vezes maior, o campo é 2 vezes menor. 2 vezes maior do que dm, sabe? Se essa carga aqui é 4 vezes maior, né, o campo fica 2 vezes maior. Então, se é essa proporção entre m e n, primeiro a gente tem que pensar, são duas cargas positivas. Então, os dois campos são dessa forma aqui, ó. Um campo para cá e o outro campo para cá. Eles vão se anular nessa parte do meio aqui, ó. Eles vão se anular nesse meio aqui. É onde eles vão se anular. Então, onde o campo é negativo é no P2, P3 ou P4. Mas de que forma? Ele vai ter que ser maior para o N e menor para o P. Igualmente, tem que ser proporcional. Então, o P3 é no meio. No meio seria se as duas cargas fossem iguais, mas elas não são. O campo tem menos força menos intensidade para M e mais intensidade para N. Então não pode ser no 4, tem que ser no 2, ó. A proporção, ó, 1, 2, 3, 4 para o M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para o N. Ele é 2 vezes maior para o N do que para o M. É o mesmo raciocínio que a gente fez na 16, de 2 vezes maior. Se a carga é 4 vezes maior, o campo tem que ser 2 vezes maior. Entenderam por que é o P2? É esse raciocínio, tá? Da proporção em relação à carga. Se a carga fosse 3 vezes maior, o campo tem que ser 9 vezes. É ao quadrado, tá? Quer dizer, se a carga é 9, o campo é 3, perdão, eu troquei. Se a carga é 9, que a distância, né, a distância deles vai ser 3D, um em relação ao outro, tá? É sempre porque isso aqui vai estar ao quadrado, ó. Diga. Eu não entendi direito ali como que deu P2. Olha só. A carga 1 aqui, tu vai ter que ter os campos iguais, né? Tu vai ter que ter vamos chamar de, tá, o EM tem que ser igual ao EN.
ok? Então você vai ter aqui, ó, eu vou por cálculo, tá? K, Q sobre D ao quadrado. E aqui você vai ter K, 4Q sobre... aqui a gente vai ter que ter... O D aqui vai ser... O problema é que eu não tenho uma colocação em relação ao N. Eu vou botar D mais X, tá? D mais X ao quadrado. Oi? O dobro? Então vamos... Tá, podemos fazer, porque ali eu vou achar o X sendo... um pouquinho, não muito. Mas dá um pouquinho mais de conta, mas obrigada pela ideia. Então, o D2 ao quadrado. Ou o dm e o dn também dá para fazer. O k e o q a gente pode cortar. Aí a gente vai ficar com 1 sobre d1 ao quadrado. E aqui a gente vai ficar com 4 sobre d2 ao quadrado. Multiplica cruzadinho. O d2 ao quadrado vai ficar 4 d1 ao quadrado. Aí a gente vai o quê? Vai tirar a raiz quadrada de lá. O d2, que é o do n, vai ficar a raiz quadrada de 4d d1, perdão, d1 ao quadrado. Isso aqui faz a gente deduzir que d2 é 2 vezes o d1. Então, pensando nessa conta aqui que a gente fez, ó, a distância do campo, né, de onde vai estar o campo da carga N, tem que ser o dobro da distância onde vai estar a carga M. Então, olhando os pontos que a gente tem disponível, a gente vai analisar aqui contando, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos analisar o P2. O P2 tem de distância da carga M 4. Então, vamos ver que distância vai ter da carga N. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá o dobro? Então está correto. Mas vamos analisar o P3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da carga N. 1, 2, 3, 4, 5, 6 da carga N. Então, é a mesma distância. Não satisfaz essa nossa análise aqui, que tem que ser o dobro do outro. E esse P4 da M dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e da M dá 3. Não satisfaz a nossa análise. Então, por isso que é o P2. Tá? A distância do M tem que ser o dobro da do N. Entendeu agora? Entendi, obrigado. Ok. Então, vamos ver aqui a número 3. A 3 não. A 3 é a página que eu estou abrindo. Vamos ver a 19, tá? A 08.19. Essa aqui, ela envolve um pouco de vetores, tá? Que é o que a gente está trabalhando. Então, a 19 diz o seguinte. Uma pequena esfera eletrizada com carga menos 2 microcoulombs. Então, nós temos uma carga de menos 2 microcoulombs. E peso, então nós temos um peso igual a raiz de 3 vezes esse 10 na menos 5 não está dentro da raiz newtons. Está fixa na extremidade de um fio de seda e em equilíbrio conforme a figura. Na região existe um campo elétrico uniforme horizontal. Veja bem que não está falando que essa carga aqui gera o campo elétrico, está falando que ali tem um campo elétrico. Determine a intensidade desse campo elétrico. Então, a gente vai ter que achar a intensidade desse campo elétrico uniforme e horizontal. Eu vou fazer o desenho aqui para a gente entender melhor o que está acontecendo. Então, nós temos aqui um suporte, aqui, um suporte.
Aí nós temos aqui a reta horizontal. Aí nós temos uma tração aqui, o fio, né? Que tá. Opa! O fio que está segurando essa esfera. Vou botar aqui o fio que está segurando essa esferinha. Vamos botar a nossa carguinha. Vou fazer a carga. Nossa carga vai ser roxinha. Vou fazer o desenho aqui. Nossa carguinha aqui. E aí nós temos, vamos ver os dados. Aqui. Nós temos, essa aqui é a carguinha Q, ó, eles já identificam ela aqui como um Q minúsculo. Nós temos aqui 30 graus. E eles já estão dando aqui no problema que o campo elétrico, ó, campo elétrico é para cá, ó. Bom, então vamos analisar as forças que a gente tem aqui. Isso vai ser muito importante para a gente entender o problema. Na nossa carguinha, nós temos que forças na nossa carguinha? Deixa eu ir lá, desenhar a nossa carguinha e ver as forças que a gente tem. Aqui para o lado, então, nossa carguinha, e vamos ver as forças que nós temos nessa carguinha. Tem a força-peso, né, que o próprio problema nos dá. Nós temos uma força de tração. Campo elétrico não é força. Isso a gente tem que prestar muita atenção. Se nós temos um campo elétrico para cá, a gente tem que pensar o seguinte, ó, campo elétrico para cá. Essa carga é uma carga negativa. Se tem um campo elétrico, uma carga de prova posta dentro de um campo elétrico é sujeita à ação de uma força elétrica. E uma carga negativa, a força vai ser sempre no sentido contrário ao campo. Isso é uma coisa muitíssimo importante. Então, a força elétrica vai ser no sentido contrário ao campo. Aqui está a nossa força elétrica. E é essa aqui que a gente tem que representar na carga, a força elétrica. Força elétrica está para cá. Nós não vamos representar o campo, a gente vai representar a força. Então, aqui nós temos a força elétrica. Nós temos aqui a tração e aqui o peso. Essas três forças aqui, elas juntas, redesenhando elas, nós temos um triângulo retângulo, que a gente vai ter aqui na horizontal, a gente vai ter a força, na vertical a gente tem o peso e fechando aqui a hipotenusa nós temos a tração. Então, vamos lá. Aqui é a tração, aqui é a força elétrica e aqui nós temos o peso. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus, que é o ângulo da tração com a vertical. Bom, se a gente parar para pensar aqui, que dados a gente tem? Vamos ver. A gente tem só o peso e a carga. A gente quer encontrar o campo elétrico. A fórmula do campo elétrico, a gente pode usar força sobre a carga de prova. Se a gente pensar no nosso triângulo aqui, nós temos o peso e a gente tem como encontrar essa força elétrica, utilizando a tangente de 30, que é o que a gente vai fazer, porque se a gente tiver a força elétrica, a gente pode encontrar o campo elétrico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer depois de toda essa análise é vir para cá e usar pelo triângulo retângulo aqui a tangente de 30. Tangente é cateto oposto sobre adjacente, então vai ficar a força sobre o peso. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3.
A força elétrica é o que a gente quer encontrar. E o peso é raiz de 3 vezes 10 na menos 5. Multiplicando o cruzadinho, eu vou ter 3 vezes a força F igual a raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes 10 na menos 5. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 vezes 10 na menos 5. A força F vai ficar igual a 3 vezes 10 na menos 5 dividido por 3, que nós vamos ter uma força F, que é a força elétrica, valendo 10 na menos 5 newtons. Agora a gente pode voltar para cá e encontrar o campo elétrico. O campo elétrico, então, vai ser aquela força, que é 10 na menos 5, dividido pela carga de prova, que a gente usa em forma de módulo, né? E o micro é 10 na menos 6. Então, o nosso campo elétrico vai ser, aqui na frente desse 10 na menos 5, nós temos 1, na verdade. 1 dividido por 2 é 0,5. E aqui nos expoentes a gente faz menos 5 menos menos 6, que vai ser menos 5 mais 6, que dá 10 na 1. Então, o nosso campo elétrico aqui vai ficar igual a 5 newtons por coulomb. Está aqui o nosso bichinho. Entenderam a questão? É mais puxadinha, né? Entendi, professor. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal? Ela é um pouquinho mais puxada mesmo, tá? Mas ela é assim, tá? Vetores. Puxa muita coisa de vetor nesses nossos conteúdos aí. Vamos ver a 20 rapidinho? Daí a gente já pode começar o nosso conteúdo novo, tá? Então, vamos lá. A 0820. Vamos lá, então. 08.20. Então, a 20 é a seguinte. Tem-se duas esferas A e B condutoras, descarregadas e isoladas uma da outra. Seus centros estão distantes entre si de 20 centímetros. Cerca de 5 vezes 10 na 6 elétrons são retirados da esfera A. Então, nós temos um número de elétrons que são retirados da esfera A, que é 5 vezes 10 na 6 elétrons, que é aquele N lá do começo do ano. E transferidos para a esfera B. Então, esses aqui eu vou fazer assim que foram retirados de A e passados para B. Considere a carga do elétron, então nós temos aquela carga elementar do elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. E a constante eletrostática do meio, que é o K, né? 9 vezes 10 na 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. A letra A pede qual o valor do vetor campo elétrico em P. Então, qual é o desenho que nós temos aqui? Nós temos uma vertical assim e uma horizontal assim. Botei 4 lá e 4 aqui, tá certo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí nós temos as duas carguinhas, uma na ponta de cá e uma na ponta de cá, as duas cargas. Aqui nós temos o ponto R, aqui em cima nós temos o ponto R,
Deixa eu botar esse R para o outro lado. Aqui nós temos o ponto R e aqui nós temos o ponto P. Bom, o problema nos diz que tudo isso aqui, toda essa distância aqui, toda essa distância vale 20, que é a distância entre as cargas, né? Vale 20 centímetros. Bom, vamos ver o que nós temos então. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, a gente precisa achar a carga de A e a carga de B, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. O A cedeu elétrons, então o A vai ter uma carga positiva. A carga de A, a gente vai fazer o número de elétrons que A cedeu vezes a carga do elétron, lá do começo do ano. A carga de A, então, vai ser 5 vezes 10 na 6, vezes o N, que eles deram no problema, 1,6 vezes 10 na menos 19. A carga de A vai ficar 5 vezes 1,6 dá 8, vezes 10 na menos 13 coulomb. A carga de A é positiva, tá? Então esse aqui é o A, é positivo. Como o A cedeu elétrons, ficou positivo. Esse aqui é o A. E o B ganhou elétrons, ficou negativo com a mesma quantidade de cargas. Porque a quantidade que o A deu, o B ganhou. Como o ponto P é o meio entre os dois, o campo elétrico de A e o campo elétrico de B são o mesmo aqui no meio. Então, se a gente calcular o campo elétrico de A, a gente vai ter o campo elétrico de B ali no meio. Então, o campo elétrico de A e de B, que é K, Q sobre D ao quadrado. E a distância é só essa distância do A até o P, que é 10 centímetros, que é a mesma distância que o B tem até o P, que a gente vai transformar em metros. Então, esse campo elétrico vai ficar 9 vezes 10 na 9, vezes 8, porque a gente usa carga em módulo, vezes 10 na menos 13. E aqui embaixo a gente tem que transformar isso aqui em centímetros. Eu vou fazer 10 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Tanto faz se botar 0,1 ou 10 vezes 10 na menos 2, tá? Aqui vai ficar, então, 9 vezes 8 é 72, vezes 10 na menos 4. E aqui embaixo vai ficar 100, é 100? 100 vezes 10 na menos 4. Esse 10 na menos 4 com 10 na menos 4 corta. E 100 é 10 ao quadrado, é 10 na 2, que vai vir para cima 10 na menos 2 newtons por coulomb. Então, esse aqui é o nosso campo elétrico, tanto de A quanto de B. A letra A do nosso problema está pedindo o campo elétrico resultante no ponto P. Esse R de resultante, tá? Então, a gente vai ter que pegar ali o ponto P e analisar como é o campo elétrico no ponto P. Ó. No ponto P. Vamos pensar como é o nosso campo elétrico no ponto P. O campo elétrico que o A gera é um campo elétrico de afastamento. Então, ele é assim. Esse é o campo elétrico de A, no ponto P. E o campo elétrico de B é um campo elétrico de aproximação, porque ele é uma carga negativa. Como a gente faz resultante de dois vetores que são para o mesmo lado? A gente soma os dois. Então, para fazer o resultante, a gente vai somar o campo elétrico de A mais o campo elétrico de B. E aí a gente vai ter o resultante. Então, o campo elétrico resultante vai ser 72 vezes 10 na menos 2, mais 72 vezes 10 na menos 2. Isso aqui vai dar 144
vezes 10 na menos 2, tirando a notação, a base 10 ali do canto, vai ficar 1,44 newtons por coulomb. Tá aqui a letra A. Alguma dúvida na letra A? Ok, então vamos para a letra B. A letra B pede para vocês acharem o vetor campo elétrico no ponto R. Então a gente vai analisar aqui em cima no ponto R, tá? O vetor, então, da carga A, né, vai ter que ser, ó, como a carga A vai se portar aqui? Nesse ponto R, ela é um campo de afastamento, então é um vetor assim. A carga, a carga, vou fazer de outra cor, deixa eu fazer de verde. A carga B é um vetor de aproximação, então é um vetor assim. O vetor resultante dos dois vai ter que ser um vetor no meio, né? Aquele vetor a gente vai fazer o paralelogramo aqui bonitinho, né? A gente prolonga aquele lá, né? Prolonga esse aqui de baixo. E onde os dois se encontram, nós temos o vetor resultante. Está aqui ó, o campo elétrico resultante. Opa. Aqui o nosso campo elétrico resultante no ponto R. Essa aqui seria a resposta da letra B. Tá? Então, o campo elétrico resultante no ponto R, ele é assim. Ok? Tudo tranquilo até aí? Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Agora eu vou fazer a introdução para vocês da parte de ondas, tá? Vou parar de compartilhar isso aqui. Isso aqui vai para vocês em PDF depois, tá? Ok? Então, agora eu vou para a parte de ondas.